Eu gostaria que você me esclarecesse, assim, qual que é o objetivo da nossa encarnação e como redescobrir meu propósito de vida, principalmente para aqueles, né? Você falou sobre aqueles que têm desejo de abandono da vida, né? Principalmente para aqueles que já estão desmotivados, estão sem ânimo, né? Qual que seria o nosso propósito e como reacender essa chama, né? Rumo a esse objetivo, né? Que qual seria? O sentido na nossa vida como espíritos é caminhar em direção a Deus, é evoluir. E para isso nós temos inúmeras oportunidades, experiências a vivenciar de acordo com a necessidade de cada um. Não ao acaso, um nasce numa condição de saúde debilitada, o outro nasce numa condição de saúde com ausência de doenças. Não ao acaso, um nasce com mais recursos financeiros à sua disposição, outro nasce com menos recursos financeiros à sua disposição. Todas são condições necessárias para aquilo que nós trazemos como necessidade. No Evangelho segundo o Espiritismo fala, por exemplo, lá sobre as provas da riqueza e da pobreza. Fala, por exemplo, que muitas vezes a riqueza pode ser uma prova mais difícil do que a pobreza. Porque na riqueza você tem acesso fácil a tudo aquilo que pode te desviar do caminho. Mas muitas vezes a gente não reflete sobre isso. A gente almeja a riqueza, porque as nossas referências muitas vezes é ver a riqueza como algo desejado, mas porque a gente está olhando com os olhos da matéria e não com a consciência espiritual, né? Muitas vezes a gente está diante de dificuldades, reparando no problema e não no que aquilo pode nos trazer de bom. Às vezes, uma necessidade física pode me forçar a aprender a conviver com outra pessoa com gratidão pelo auxílio que eu recebo, a falar por favor, obrigado. E às vezes é a lição que eu preciso, porque o remédio para algumas doenças muitas vezes é amargo, mas é o que é necessário para atingir a cura. E a doença em si, a circunstância aparentemente negativa, muitas vezes é o remédio de que nós necessitamos para deixar de sermos orgulhosos, egoístas, ou para pelo menos minimizar e aos poucos ir galgando, degrau por degrau, da nossa jornada evolutiva. Então a gente pode olhar para dentro de nós e perceber que nós somos frutos de vitórias e de equívocos, mas que as nossas cicatrizes fazem parte de quem nós somos hoje. E que as dificuldades que nós enfrentamos também nos trouxeram até aqui onde estamos hoje. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Porque a doutrina espírita nos explica que o espírito sempre evolui, ou no máximo fica estacionado por um tempo. Mas que a força das coisas o levará de roldão. Ou seja, a força das coisas fará com que ele avance, mesmo se ele ficar por um tempo estacionado. Então, muitas vezes, aquilo que nos incomoda é aquilo que nos impulsiona para frente, que nos faz um despertar, para que a gente possa sair de uma certa zona de conforto e avançar. E aí quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que tudo